Bom, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas que estão hoje nos assistindo de maneira remota. A palestra de abertura do primeiro CIGELP, o primeiro ciclo de palestras do GELP Poli, em parceria com o 7º Congresso Internacional da Metáfora na Linguagem e no Pensamento. Nós temos como primeira palestrante hoje a professora Solange Tereza, que muito, digamos assim, feliz, né? muito aceitou o nosso convite, né? Para estar conosco hoje. Perdão pelas diversas dificuldades, né, de transmissão, mas é porque foi o primeiro momento com essa tecnologia. Estamos já um pouco adiantados na hora e, portanto, eu vou passar a fala para a professora Solange. Muito obrigada, Solange. Bom, eu queria agradecer o convite, né, como já o fiz, e realmente é uma grande alegria, né, apesar desses desencontros tecnológicos, mas é a primeira vez, eu tenho certeza que depois dessa série de encontros virtuais, né, ela vai ser tocada, encaminhada de uma maneira bem mais tranquila, não que não esteja sendo tranquila, né, porque estamos todos relaxados e felizes, mas a questão tecnológica vai fluir de uma maneira, né, mais eficiente. Mas eu acho que vai dar tudo bom, né? Já está dando, aliás. Então, eu fiquei feliz que foram muitos inscritos, então tem assim muito, e eu queria já dizer que eu posso indicar bibliografia, trocar ideias, vocês têm o meu e-mail, né? Se não tiver beleza@uol.com.br, para a gente continuar, né, um pouco esse diálogo. Bom, o título da minha apresentação é Perspectivação e Ponto de Vista, quando a cognição encontra o discurso, né? Então, o início da minha fala vai ser justamente sobre essa segunda parte do título, ou seja, o subtítulo. Quando a cognição encontra o discurso, né? Bom, esse subtítulo parece pressupor duas entidades separadas, né? A cognição, o discurso, que se encontram em algum lugar, usando máscaras de preferência. Aí eu pensei que esse subtítulo ele já traz questões muito interessantes para a nossa discussão hoje. Então, quando eles se encontram, cognição e discurso, primeiro eles se encontram em algum lugar. E que lugar seria esse? Então, o lugar, eu penso que há essa articulação constante, seria o acontecimento ou o evento. Então, a segunda pergunta, ainda dentro desse título, quando a cognição e o discurso, seria, então, que cognição seria essa? Uma articulação, eu proponho, entre a cognição offline, né? Cognição offline, estável, que seria um conjunto de representações, como já falei, estáveis, quase sempre conscientes, compartilhadas e distribuídas sociocognitivamente. Na teoria cognitiva, essas representações seriam conceituadas e categorizadas como modelos cognitivos idealizados, frames, esquemas energéticos e metáforas conceituais. Essas representações cognitivas, no acontecimento discursivo, o lugar desse encontro aí fictício entre a cognição e o discurso, seriam evocadas, recrutadas ou convocadas. Engraçado que são metáforas militares, né? Recrutar uma metáfora, convocar uma metáfora. A colega Tânia Shepa disse que não gosta disso não, que é muito velho. Bom, mas voltemos então, né?
Então, convocar essas representações que seriam instanciadas na linguagem em uso, por meio principalmente do léxico e das construções gramaticais. Mas nesse encontro há também a presença marcante da cognição online, ou seja, a cognição do aqui e agora. É aquela que congrega a representação, ou melhor, a construção cognitiva do aqui e agora, e principalmente do evento comunicativo. Por exemplo, no caso, uma aula online. E principalmente, quem fala, com quem se fala, onde se fala, de que lugar social, institucional ou afetivo se fala. E principalmente, por que ou com que propósitos comunicativos se fala. Ou seja, convocamos aqui os postulados da teoria pragmática. Essa cognição, digamos, episódica do aqui e agora, e que ela normalmente se dá, ela é pontual, né? No entanto, ela dialoga invariavelmente com essas representações outras que eu já mencionei, que seriam as representações mais estáveis offline, no âmbito do nosso sistema conceitual socialmente compartilhado. Já o discurso, né, que seria o segundo convidado desse encontro anunciado no título, e dentro de um viés cognitivo, também pode ser abordado a partir desses dois níveis, indissociáveis e indissolúveis, o nível estável e o nível episódico. Na minha pesquisa, em geral, refiro-me ao primeiro deles como discurso com D maiúsculo. Tá? Não pelo fato de ser mais importante, mas por estar no nível do sistema conceitual. Então, seriam representações cognitivas de base social, que em seu conjunto poderiam ser pensadas como construtos ideológicos, crenças subjacentes, visões de mundo, mitos, não o mito. E por que não cultura, na perspectiva antropológica? As vertentes francesas da análise do discurso estariam voltadas para esse objeto, né? Já o discurso online se instanciaria ou se inseriria no âmbito da construção do objeto de discurso, para usar o termo da referenciação de Dubois e Mondada. Ele é situado, né? O discurso online, ele é situado e parcialmente deliberado, consciente, quer dizer, a gente está muito mais consciente desse nível de discurso do que do nível subjacente conceptual do discurso. Resultando na textualização da argumentação, ou seja, o discurso, o D minúsculo, online, é de natureza retórica. Novamente, o discurso online, ele evoca o offline, ou seja, não há argumentação despida de ideologias, de crenças e de cultura, que em grande parte o ancoram. A proposta que dicotomiza cognição e discurso em níveis online e offline, que acabo de delinear, no entanto, é de caráter estritamente operacional. Não há o pressuposto de que esses níveis sejam de fato separados em algum momento da produção de sentidos. Quer dizer, agora eu estou usando online, agora eu estou usando offline, isso é somente um construto teórico-metodológico, né? Na linguagem em uso, eles juntam, formam uma verdadeira aglomeração, uma aglomeração coerente e sanitariamente responsável. No entanto, como construtos teóricos, eles podem ajudar a encaminhar objetos, perguntas de pesquisa e metodologias. Quer dizer, eles são muito úteis do ponto de vista da pesquisa.
Exemplos de alguns slides, né, de uma pesquisa que evidencia claramente a articulação entre esses dois níveis, online e offline. Primeiro tem um diagrama que mais ou menos esquematiza esses dois níveis, e depois eu vou dar exemplos de uma pesquisa que eu já fiz, eu já até apresentei em eventos científicos, que se eu pudesse ter os slides aqui, é possível, Antônio? Nós já estamos vendo os seus slides. Mas eu não. E agora? Eu teria que ver, eu tenho que diminuir isso aqui, não é? Como é que eu vou diminuir? A tela está cheia agora. E, deixa eu ver, tesão de tela cheia, não. Tela cheia, não quero tela cheia. Ativamento é um problema. Eu não sei agora passar para a tela meio cheia, né? Para poder... Deixa eu ver aqui. Não, ela só está cheia, não quero ver. Agora, aí eu vou ter que adivinhar qual slide que você tem. Qual slide que você tem aí? Que aí eu vou tentar me lembrar. A gente já está no segundo slide, tá? Aquela que faz a diferenciação do discurso com D maiúsculo e o D minúsculo. Pois é. Uma janela, eu acho que eu vou conseguir. Apresentação subestimada de compartilhada. Que estranho. Agora eu não consigo sair da tela cheia. Fica muito difícil, né? A não ser que eu veja aqui no meu e-mail, né? Eu mandei para você. Tá? Pode ser. Tá. Eu não estou conseguindo sair da tela cheia. No seguinte. Quer dizer que vocês estão vendo, né? Interessante é que eu não estou vendo. Tá, achei aqui. Não tem o primeiro, não? Porque tem o primeiro é da cognição. Não aparece o primeiro, não cognição. Vamos fazer assim. Não, vamos fazer assim. A senhora me diz qual slide a senhora vai querer. Sim, a gente está ouvindo, sim. Vamos fazer assim. A senhora vai me informar. A senhora vai me informar qual slide a senhora vai querer apresentar e eu mostro aqui, pode ser? Pode, mas eu não vejo. Eu quero aquele é o primeiro que aparece para mim, é o cognição. Então a senhora vai ter que abrir a tela do Google Meet. A senhora vai ter que abrir o navegador que a gente está fazendo a reunião. No navegador a gente consegue ver os slides. Tá. Não, eu estou na tela, eu estou me vendo. Mas eu só estou me vendo, eu não estou vendo esses slides. Deixa eu ver de novo, tela cheia, não. Solange, mandei para você o slide que está aparecendo agora no Zap. Não, eu estou vendo. Qual é o slide que está aparecendo, Cláudia? Cognição, nível estável, nível episódio. Então tá ótimo. Eu estou aqui com o slide aqui no meu computador, tá vendo? Esse daqui, ó. Né? Tá mais em cima, pode levantar mais. Bom, mas é esse mesmo. Bom, então no nível estável, nível episódico, que seria o nível offline e nível online, você teria representações como metáforas conceptuais, e já no nível episódico você teria as metáforas sistemáticas, metaforemas, metáforas situadas, nichos metafóricos, metaforicidade. Esses conceitos estão descritos e discutidos em vários artigos que eu posso mandar para quem quiser. E você teria os frames offline, tá? Semânticos e socioculturais, modelos cognitivos ideológicos, esquemas imagéticos e construções gramaticais. E no nível episódico, você tem os frames online, os frames que são construídos pelo discurso, né? Um exemplo muito bom é do Halliday, que eu sempre
invoco esse exemplo, que é o exemplo de uma receita de um frango assado, né? Então, pega-se o frango, compra no supermercado, descongela, bota na marinada, não é? Corta o frango, bota no forno, cobra, etc, etc, etc. E o frango, a gente vai fazendo um frame online do processo que esse pobre do frango passou até ser comido com farofa no domingo, né? Na casa das pessoas. O frango do início, ele não é o mesmo frango do frango final. Ele passa, né, por um processo de construção desse objeto, através do discurso. Então, não é o mesmo frango. Então, isso é que a gente chama de construção de um frame online, né? Esse não é necessariamente nem metafórico, nem metonímico. Agora, já o discurso no nível estável, o segundo slide, vocês estão vendo? Você teria o discurso com D maiúsculo, que são os pré-discursos, cognição distribuída, representações ideológicas, e o nível mais episódico, que é o discurso com D minúsculo, onde você teria a construção online do objeto de discurso e o ponto de vista sendo construído. No nível estável, você teria um conjunto de ideologias ou construtos ideológicos e a retórica no nível online. Você teria argumentatividade no nível estável, por outro lado, você teria a construção do objeto de discurso, tecendo um ponto de vista a partir da produção textual, né? Oral ou escrito. Bom, então, eu queria dar um exemplo agora, que eu sempre uso, né? Vamos ver a questão da metáfora, como é que ela funciona no nível online, do aqui e agora, do presente, evento comunicativo, com a metáfora e os frames offline, que também são recrutados para a produção de sentido online. Então, você tem... isso daqui foi uma pesquisa que eu fiz, a Cláudia conhece, meus alunos, né, que também estão aí, eles conhecem esses dados, porque eles foram coletados por uma orientanda de pesquisa, né, de iniciação científica. Então, a gente colocou na internet para ver as representações sobre mulher. Então, nós colocamos no Google, entre aspas, em inglês, que tem muito mais dados, aparecem muito mais memes, etc. Women are like, mulheres são como, tá? Então, a gente queria a hipótese que muitas metáforas situadas iriam aparecer. E realmente apareceram de uma maneira um tanto quanto chocante. Então, vamos ver. O primeiro, vocês estão vendo aí o bacon? Sim. Né? Sim. Women are like bacon. They look, quer dizer, as mulheres são que nem bacon, elas têm uma aparência ótima, cheiram bem, têm um bom gosto, né? Um paladar, e devagarzinho elas matam o homem. O segundo slide, você tem mulheres são que nem drogas, tá? Aí você tem a explicação aqui. Vocês, no início, você não pode tirar o máximo delas, você tem que ter muito, né? Mas elas tomam todo o seu dinheiro e devagarzinho matam vocês. Mulheres são que nem vulcões, elas por um tempo ficam calmas, tá? Por longos períodos, né? E depois ela explode, matando tudo no seu caminho. Aí depois elas ficam calmas novamente. Né? Aí tem mulheres que são que nem estradas. Você está passando, Antônio? Sim? Vocês estão vendo agora Women Are Like Roads? Sim, estamos acompanhando. Eu não estou conseguindo ver os slides. Poderia compartilhar novamente, porque diminuiu aqui, pelo menos para mim, né? Os slides estão... Aumentou?
Bom, eu posso ler, então? Sim, agora apareceu. Obrigada. Então, as mulheres são que nem estradas, quanto mais curvas elas têm, mais perigosas elas são, e as mulheres são como camisinhas. Elas ficam mais tempo na sua carteira do que no seu, tá? Bom, então, com esses slides, na verdade eram 33, né? Mas desses aqui, nós identificamos as seguintes metáforas situadas, quer dizer, metáforas pontuais, episódicas, não é? Algumas inéditas, outras não, mas muitas sim. Mulher é bacon, mulher é droga, mulher é guerra no Vietnã, mulher é vulcão, mulher é furacão, mulher é carro, mulher é iPhone, mulher é café, mulher é estrada e mulher é preservativo, tá? Bom, podendo passar de novo, elas são situadas, são episódicas, poderiam dizer que elas são criativas, são deliberadíssimas, não é? E elas são baseadas em metáforas conceituais mais genéricas que formam, que fazem parte do sistema conceitual sociocognitivamente compartilhado. Então, você vai dizer, você vai identificar uma metáfora conceitual, mulher é comida, né, que aparece como mulher é bacon, que é uma metáfora conceitual que é muito produtiva, baseada na metáfora primária, desejar até fome, que foi bastante discutida pela colega Paula Lenz. Então, isso está marcado na expressão de mulher gostosa, eu vou comer fulana, mulher fruta, né? E por aí vai, mulher filé, então mulher vista como comida. E isso não é apenas dessa metáfora que nós vimos no bacon. Ela é tão socialmente, cognitivamente compartilhada que ela já está inscrita na própria língua através do léxico. Você tem mulher agente de destruição e morte, mulher é objeto, e mulher é objeto manipulável, tá? E de destruição, tá? Eu não coloquei aqui, mas mulher é um objeto de destruição. Agora, além dessas metáforas do nível offline, você vai ter elementos do frame de bacon, de preservativo, de carro, de cigarro, são elementos que são convocados para essas metáforas situadas. Então, por exemplo, a pessoa, o leitor, ele vai ter que compartilhar esses elementos, por exemplo, que as vantagens e desvantagens de comer bacon, aqui não aparece para mim. E todos esses outros sobre cada um deles, né? O fato de que cigarro consome dinheiro e faz mal à saúde, a questão das curvas na estrada e que estradas com curvas são perigosas. Você tem que ter no seu repertório cognitivo, você tem que ter esse conhecimento, não é? Socialmente compartilhado, porque inclusive é o que as piadas se apropriam também desses conhecimentos sociocognitivamente compartilhados. Em relação ao discurso, eu já estou naquele slide depois, que é o discurso evocando, o discurso com D maiúsculo, que é o de natureza ideológica macro, ele evoca, replica e reforça ideologias sexistas. Não sou eu que estou falando isso, são os dados que estão falando isso, né? Então, mulher como objeto, como comida, e mulher como elemento de destruição, tá? O discurso, já com D maiúsculo, quer dizer, do nível micro, ele constrói uma argumentação por meio de mapeamentos localmente construídos. Ou seja, ele vai buscar no bacon aquilo que interessa a ele para tecer o seu ponto de vista. Ele vai buscar na estrada não a beleza da paisagem, não a delícia da felicidade, a liberdade de estar numa estrada, não. Ele vai destacar a questão da curva, né, da velocidade e que elas podem matar. Né? Não uma velocidade que dá liberdade, mas uma velocidade letal. Não é? Então, assim, esse mapeamento vai retirar desses domínios fontes aquilo que reforça a argumentação pretendida. E como é um inusitado
ele tem, esse tipo de discurso tem um efeito de humor muito grande. O humor, aquele humor que a gente chama de humor altamente machista, né? Então, agora eu vou voltar aqui para o meu texto, tá? Então, a questão, isso mostra que nesse mapeamento há uma questão de perspectivação, ou seja, você tem o objeto estrada, você tem o objeto preservativo, você tem o objeto guerra do Vietnã, e daquele objeto você busca uma perspectiva para construir e tecer o seu ponto de vista. Tá? Lakoff já dizia que a metáfora, ela, ao mesmo tempo, ela realça um desses aspectos do domínio-fonte e, ao mesmo tempo, esconde outros. Não é verdade? Então, assim, aquilo que realça é o que vai determinar a tessitura do ponto de vista. Tá? É o que ele chama de highlight and hide. E a gente pode pensar nisso a partir do postulado importantíssimo da linguística cognitiva, que é o postulado do perfilamento, da perspectivação. O sentido é sempre perspectivado, ele é sempre perfilado para gerar o sentido através de um construo. E a questão do construo aí, ela tem que ser debatida com muito mais profundidade, são as 4 categorias de construo do Lacan, que não é muito fácil, né, ver qual é a mais relevante para a questão da perspectivação no ato metafórico. Tá? E eu queria, por exemplo, agora dar exemplos mais atuais sobre essa questão da perspectivação. Tá? Minha neta Alice, ela está muito chateada, né, com o isolamento social, ela tem 4 anos, vai fazer 5, que é uma questão, cadê meu aniversário de 5 anos? Como é que vai ser este aniversário? Eu queria uma festa, ou viagem. E a minha filha, né, a mãe dela, Luísa, perguntou para Alice o que ela estava mais sentindo nesse período, o que ela queria fazer, que ela não pode fazer. Ela falou assim, eu quero quero voltar para a escola, para a natação, na vovó, fiquei muito orgulhosa com isso, né? Aí ela ficou assim chateada, fez uma voz assim chateada e disse assim, quando acabar o corona, eu quero ir para a piscina, na escola, na vovó, eu quero muita coisa, fazer muita coisa quando este corona acabar. Isso é um exemplo de metonímia perspectivada, porque o corona, que não está sendo como um causador de doenças, como um vírus que pode matar, está vendo como um período, né? É o efeito do corona e o período de quarentena que ela está passando. Então, é aquela situação. Então, a metonímia do efeito do corona pelo corona e do efeito no cotidiano na vida da minha neta. Então, é altamente perspectivada essa metonímia, porque a parte pelo todo, mas a parte que é recrutada do domínio coronavírus não é a parte da doença. Ela não está preocupada com a doença. Com o vírus, ela nem vê, que nem, sei lá, um bicho-papão, mas ela fala, então, quando esse corona acabar, ela não está com corona, ninguém está com coronavírus, ninguém está com a Covid. Então, ela perspectivou, não é? Perfilou o coronavírus a partir dos efeitos no seu cotidiano, no seu isolamento social. Outro exemplo que tem acontecido bastante, vocês devem ter lido na mídia, é a questão do uso do nazismo e do Hitler para perspectivar, perfilar determinados acontecimentos. E para, principalmente, desqualificar, né, para o bem e para o mal, dependendo do ponto de vista, determinadas pessoas, determinados grupos e determinadas ações, não é?
Então, por exemplo, o nosso ministro da Educação, ele disse, eu não me lembro direito, que ele foi perseguido e que aquela perseguição parecia com a noite, né, dos cristais, com aquelas ações nazistas exterminadoras, né, do povo judeu, e ele disse que assim, era um efeito nele tão grande, tão nocivo quanto, e a comunidade judaica rejeitou esse perfil. Disse que não pode, porque ele não pode esquecer dos outros elementos do domínio fonte, que são muito mais devastadores, de genocídio. Nada disso aconteceu com ele. Quer dizer, foi uma hipérbole muito mal recebida, não é? E foi uma metáfora rejeitada. O Trump fez a mesma coisa. Quando o FBI foi em cima dele, logo no início, não me lembro sobre a questão da eleição, ele falou assim, está todo mundo que nem Hitler em cima de mim. A comunidade judaica também rejeitou. Então, ou seja, a metáfora não é inocente. A perspectivação, ela tem efeitos ideológicos muito grandes de argumentação. Nem que você fale assim, é só, como o mineiro diz, é modo dizer, não é? É só uma maneira de se expressar, é só um exagero, mas são exageros que podem ser rejeitados, né, por determinadas comunidades com ideologias muito marcadas. Agora, você vê, o Celso de Mello, por outro lado, ele também usou a metáfora do nazismo. Aí a gente não sabe se é uma metáfora ou se é realmente uma categorização, né? É um tipo de. Então, fica no borderline, naquela região fronteiriça entre metáfora e categorização e comparação. Isso fica. E vai depender sempre do olhar ideológico e da construção do objeto de discurso. Esse objeto de discurso construído, que evoca ideologias subjacentes, pode ser aceito ou pode ser rejeitado por diferentes comunidades. Bom, então essa questão da seletividade dos mapeamentos. Então, tem, às vezes, mapeamentos que são muito completos. Você vai mapear quase todos os elementos do domínio fonte. Então, é esse próximo slide aí, que está aparecendo para mim como do futebol, é isso? Domínio, fonte, guerra, domínio, algo, fruto. Estamos ouvindo, Solange, só esperar. Tá, apareceu agora. Domínio, fonte, guerra? Exato. Esse daí foi de um ex-doutorando meu, já tem bastante tempo. Não tem bastante tempo, é o Renato, que eu espero que esteja ouvindo, né? Que ele fez uma dissertação e está fazendo a tese dele sobre a questão da guerra como domínio fonte para esportes em geral, mas nesse caso da dissertação, então, você pode ver aqui que um número muito alto de elementos do domínio fonte de guerra são mapeados para o domínio fonte de futebol. Então, você tem guerra, é o campeonato, a batalha é o jogo de futebol, o campo de batalha é o campo de futebol, a população de uma cidade, de um país, torcedores e por aí vai, tá? São tantos mapeamentos que a gente vai ver outro exemplo disso, depois sobre a questão da guerra e do coronavírus, que esses mapeamentos quase... Porque se tudo for mapeado, você tem sinonímia, você não tem metáfora, não é? Então, mas nesse caso, às vezes, não tem outra maneira de falar de futebol a não ser usando termos como defesa, ataque, não é? Atacante, artilheiro, e por aí vai. Então, assim, o futebol é realmente uma metáfora muito próxima e muito importante e produtiva na nossa língua e cultura. Tá. Agora, é claro que se você quiser perspectivar a questão bélica, de confronto, de ferimentos, você explora esse domínio fonte, você vai fazer mapeamentos das partes mais, digamos, belicosas, não é?
do domínio fonte. Talvez não seja as armas, trégua e por aí vai. Então, tudo vai depender da perspectivação almejada. Tá. Outro exemplo, então, que eu queria dar é de um nicho metafórico, que seria o salame. Tá? Aliás, hoje eu até comprei salame aqui, que eu vou fazer um chat à noite. Aí eu me lembrei agora que vai ter o salame literal à noite. Vocês estão vendo aí o slide do salame? Sim? Sim, Solange, tá? Nicho metafórico. Tá, então, assim, neste nicho, o nicho metafórico, você vai ter... deixa eu ver agora que sumiu. Tá. O nicho metafórico seria Darwin e a prática do salame science, a expressão salame science. E aqui não aparece para mim o texto, tá? Mas alguém gostaria de ler para mim? Porque aí eu escuto. Dá para fazer isso? Cláudia? Dá sim. Quer que eu leia? Sem problema. Rapidinho, assim, porque a gente, né, já está... Em 1985, ouvi pela primeira vez, no Laboratório de Biologia Molecular, a expressão salame science. Salame science é a prática de fatiar uma única descoberta, como o salame, para publicá-la no maior número possível de artigos científicos. O cientista aumenta seu currículo e cria a impressão de que é muito produtivo. O leitor é forçado a juntar as fatias para entender o todo. As revistas ficam abarrotadas e avaliar um cientista fica mais difícil. Apesar disso, a Salame Science se espalhou, induzido pela busca obsessiva de um método quantitativo capaz de avaliar a produção acadêmica. Mas o que Darwin tem a ver com isso? Foi ele que mostrou que uma das características que facilitam a sobrevivência é a capacidade de se adaptar aos ambientes. E os cientistas são animais como qualquer outro ser humano. Se a regra exige aumentar o número de trabalhos publicados, vou praticar Salame Science. É necessário ser muito citado? Sem problema, minhas fatias de salame vão citar umas às outras e vou pedir a amigos que me citem. Em troca, garanto que vou citá-los. E, aos poucos, o objetivo da ciência deixa de ser entender a natureza e passa a ser publicar e ser citado. E a cada dia ficamos mais longe de ter cientistas que possam ser descritos em uma única frase. Ele descobriu. Tá. Bom, nesse nicho, eu vou ler agora um pouquinho, para não atrasar, né? Nesse nicho de claro viés argumentativo, o autor conceptualiza o seu objeto de crítica, que seria o modo de se fazer ciência hoje em dia, que teria como foco, esse modo, a produtividade e não necessariamente a qualidade acadêmica. Todo mundo aqui sabe disso. Com uma metáfora situada, provavelmente inédita para a maior parte dos leitores brasileiros. Ciência é salame. Ou fazer ciência é salame. O domínio fonte da metáfora é o salame, né? Obviamente, que é definido pelo dicionário Aulete online como um embutido grosso feito de pedaços de carne picada de porco ou de boi, entremeados com lascas de tocinho e grãos de pimenta. No entanto, não é a característica do salame como substância usada na definição, né, que eu acabei de ler, que é realçada ou perspectivada no macromapeamento. Mas sim, é macro porque eu estou falando do nicho metafórico inteiro, tá? Mas sim o fato de o salame é sempre servido fatiado. Ninguém pega um salame inteiro e come assim. Salsicha você pode até fazer, o salame não, né? Essa característica parece ser um elemento de destaque no frame, né, no domínio salame, como atestam os extratos retirados da internet. Eu fiz uma rápida busca das expressões metafóricas usando salame e que nem, e apareceram as seguintes expressões. Então, aí no slide. Vamos lá. Aqui também não aparece. Ah, sim, aparece.
Os mapeamentos mais convencionais do salame, como na linguagem metafórica, seriam, que eu achei na internet, no Google. Vão fatiar você que nem salame, vai deixar? 2 pés no saco que trabalhavam com ele foram fatiados pelo Raiden que nem salame. Cara, o que Mana faria se os docs o fatiassem que nem salame? Já assisti a programas demais sobre serial killers e psicopatas para não pensar automaticamente em mim mesma fatiada que nem salame. Isso é bem literal, né? E José Padilha, Moro foi de herói nacional a salame fatiado. E, nesse caso, o que é mapeado, o elemento do salame que é mapeado é a fatia, que parece ser o mapeamento mais convencional. Mas você tem também o que eu chamo de mapeamentos inaugurais, possivelmente, é porque eu nunca ouvi, não é necessariamente inaugural para o mundo, né? Eu andava mais duro que nem salame de colônia. Eu não estou conseguindo ler o exemplo de baixo. Você pode ler, Cláudia? Por favor? Depois de eu andava mais duro que nem salame de colônia? Desculpa, que eu estava com o meu desligado. Depois desse, eu andava mais duro. Quando o usuário vê que já encostou outro ônibus, certamente vai preferir ir sentado e não pendurado que nem salame. Tá. Então, essas 2 características do salame, a dureza, não é? Eu andava mais duro que salame de colônia. Eu não sei o que é salame de colônia, mas deve ser muito duro, né? E salame não é mole, a gente normalmente tem que usar uma máquina para fatiá-lo. E essa questão dele ficar pendurado, né, no ônibus, eu achei isso muito inusitado, pendurado que nem salame, né? Então, eles não evocam essas metáforas, quer dizer, o elemento fatiado que é muito mais evocado em metáforas com salame. E é esse que é perspectivado na questão do salame. Então, eu falei aqui agora um pouquinho. A metáfora situada, então, inferida pela expressão salame science, não é inaugurada no nicho em questão, parecendo ecoar outros enunciados circulantes na área acadêmica, não é? Quer dizer, as pessoas parece que já ouviram falar de salame science, eu nunca ouvi. A negatividade de uma ciência fatiada é explorada argumentativamente no texto. O leitor é forçado a juntar as fatias para entender o todo. Minhas fatias de salame vão citar umas às outras. Desse modo, a produção científica, ou seja, o salame como um todo, seria a soma de suas muitas fatias, a publicação, tá? Então, assim, eu tenho uma pesquisa, para render mais, eu fatio bem fininho, assim, que nem salame, porque aí eu posso publicar muito mais, né? Porque aí eu pego um minúsculo aspecto da pesquisa para render, né? E para a CAPES ficar feliz. E o CNPq também, os programas, porque, né, a crítica aqui é que a qualidade não necessariamente reflete, não, a quantidade não necessariamente reflete a qualidade. Então, assim, houve essa perspectivação para fins argumentativos e com efeitos ideológicos, né, bastante sérios. Bom, dessa forma, nesse nicho, a construção do objeto de discurso de base argumentativa por meio de um macromapeamento online. A Cláudia tem uma tese brilhante sobre macromapeamento, para quem quiser saber mais sobre esse conceito, que explora instâncias offline, o frame de salame, contribuindo com seus elementos relevantes, que seria a fatia, e o frame, alvo, produção científica, além de uma série de valores que são recrutados em direção ao ponto de vista que está sendo cognitiva
e discursivamente tecido por esse macromapeamento. Tá? Eu não tenho muito mais tempo, já estou passando do tempo, Ana? Eu não sei que horas a gente começou, mas eu teria mais um exemplo. Eu não preciso ler, que aí o exemplo não preciso analisar, o exemplo de uma parábola, tá? Que é o macromapeamento também, que é usado, tá? Como domínio fonte de uma argumentação. Normalmente é a moral da história, né? Eu tenho um artigo que vai sair chamado Moral da História e é sobre os macromapeamentos. Você conta uma história inteira para você argumentar um dado ponto de vista. Tá? E dessa história você vai extrair uma série de elementos. Você pode fazer um mapeamento do personagem da história, quem é o personagem da situação que eu estou querendo criticar ou argumentar. E você vai fazendo isso. Mas o principal é a moral da história. Quando a pessoa não sabe a história, o que, que você faz? Não é? Que só fala assim, é que nem a história, é que nem, digamos, a Guerra dos Canudos. Tá? Se a pessoa não conhece a Guerra dos Canudos, você vai resumir. E nesse resumo, você já coloca dentro de uma perspectiva que depois vai ser facilmente mapeada para o argumento que você quer tecer. Então, a parábola é um caso muito rico. Às vezes eu invento toda uma história porque eu quero usar a moral dessa história, entre aspas, moral é uma expressão antiga de fábulas, né? A moral dessa história para fortalecer a minha argumentação através de um outro domínio. Isso, você mais ou menos fica amarrado no mapeamento e é muito difícil de você discordar. Né? Você não concorda, mas você argumentar contra toda essa rede que foi tecida não é difícil, mas é um desafio. E por isso é que as parábolas, né, principalmente as parábolas bíblicas, têm a partir da sua perspectivação, elas têm um poder argumentativo muito forte. Para terminar, tá, eu queria concluir, né, com a questão que eu tinha falado antes, de mapeamentos que são inúmeros, tá? E que você vai escolhendo um domínio, um elemento do domínio fonte, esse, mas não esse, né, para projetar no domínio alvo. E um exemplo que eu queria dar, que eu fiz aqui, seria os mapeamentos possíveis dessa grande metáfora que está mais ou menos dominando todo o cenário mundial, que é a metáfora da guerra contra o coronavírus. Tá? Ela é tão onipresente que às vezes a gente nem acha que é metáfora. E é difícil de achar, porque os mapeamentos são muitos. E é isso que eu queria mostrar nesse último slide. Tá? O domínio fonte, guerra. O domínio alvo, combate ao coronavírus. Né? E é interessante que eu queria pegar um domínio alvo que não tivesse uma metáfora. Esse combate já é uma metáfora de guerra. Então, assim, esse enfrentamento é que se colocar de frente, que também já é uma metáfora. Então, se vocês têm aí alguma proposta para alguma coisa literal que tenha esse significado de combate, que não recrute outra metáfora, que normalmente o domínio-alvo não tem a metáfora. Né? Mas eu achei interessante pontuar isso, porque ela é tão pervasiva, né, do inglês pervasive, que a gente nem consegue pensar de outra forma. Aí você teria um inimigo, que você poderia pensar no coronavírus, na doença Covid-19 e na pandemia. Né? Eu acho que a gente pode pensar nesses três inimigos. As armas do domínio fonte guerra, você pode pensar em dois tipos de arma. A arma para aniquilar, que seria a arma de ataque, uma possível vacina. E medicação e as regras sanitárias, máscara, álcool gel,
lavar a mão, higienizar, banana, por exemplo, como armas de defesa, que não são as mesmas do que a arma de ataque. Todo mundo, porque as armas de defesa não aniquilam, né? Elas protegem do inimigo. E a gente só está, por enquanto, nesse estágio. A gente quer se proteger do inimigo, mas estamos muito ávidos para que ele seja realmente aniquilado com a arma que todo mundo espera, que é a arma de destruição em massa dos coronas, que seria a vacina. Aí você tem também a enfermaria de guerra, porque numa guerra você tem enfermaria. Né? Sempre naqueles filmes horríveis, as cenas, você tem braço para lá, perna para cá, sangue. Eu só vi em filme, né? Então a gente fica meio. E você tem os hospitais, e ambos com equipamentos. Pode ser equipamentos diferentes, no caso de enfermaria de guerra, muito menos equipamentos, mas tem alguns. Né? Soro, aquele aparelhinho de soro, respirador, eu não sei. O toque de recolher, numa guerra, você teria isolamento social. Todo mundo em casa. Tá? Só tem que o toque de recolher, normalmente tem os horários. O horário aqui é integral. Os soldados dos combatentes, vocês teriam médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras. Tá? Fronte, ou a linha de frente da guerra, você tem a linha de frente, que é muito usada, já virou completamente convencional, que são os médicos, as médicas e enfermeiros e enfermeiras, tratando diretamente os pacientes em hospitais, em CTIs, os intensivistas, etc. As baixas na guerra, você teria os órgãos, que é como eles são referidos. O general de guerra, os generais de diversas batalhas, você teria os ministros, os secretários de saúde, o comandante das Forças Armadas, que é o comandante geral da guerra, não é? Que seria o presidente, primeiro-ministro, o ditador, o chefe das Forças Armadas. Aqui no Brasil, a gente não sabe nem se tem, né? Alguém que esteja realmente comandando a frente dessa guerra. E em ambos os casos, os efeitos psicológicos de medo e insegurança gerados pela guerra e o medo e grande insegurança gerada pelo corona. E certamente eu estou fazendo essa pesquisa, falei até já no grupo lá, a Maiti Siqueira. Muita gente está pesquisando isso porque as metáforas estão abundando, porque quando o acontecimento é muito extraordinário, tem impacto muito grande, muitas vezes nós recorremos às metáforas para poder expressar o inefável. Né? Como diz a Margarida Salomão, é uma escassez, né, de significante para esse significado devastador. E é claro que o que eu acho é que todos esses elementos, eles praticamente são perspectivados. É muito difícil você pegar só um sem evocar todos os outros. Né? Aí, quer dizer, ou seja, é a metáfora quase que se militarizando. A gente não tem granada, a gente não tem fuzil, quer dizer, tem granada e fuzil aqui no Rio, mas em outra situação. Né? Mas as armas são outras, né? Nós não temos soldados, apesar que no Ministério da Saúde nós temos também a literalização da guerra, né, através dos seus representantes militares. Enfim, eu acho que essa é uma perspectivação quase que completa. E apesar do Brasil, na nossa geração, na minha geração, nunca ter vivenciado realmente uma guerra, é como se, é muito como se, não é? Então, a gente imagina e se sente em estado de guerra. Mas as guerras, às vezes, têm tréguas, e uma delas é ter falado com vocês hoje, e eu queria perspectivar esse elemento da guerra, que é a trégua. E muito obrigada por vivenciar essa trégua com vocês. Então, vamos às perguntas.
E o meu microfone. Solange, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Foi realmente muito elucidadora de várias questões, né, nessa questão dessas várias fronteiras que há entre os diversos níveis de expressão de metáforas. E eu agora abro para talvez uma ou duas perguntas, né, sejam feitas, porque na realidade nós extrapolamos um pouco o tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode apenas ligar o seu microfone e lançar a pergunta. Se ninguém tiver uma pergunta, eu teria um comentário. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Vamos por ordem. Agora, a primeira pessoa, acredito que foi a Cláudia. Sim, rapidinho para Solange. Quando você diz que o combate ao corona, o enfrentamento ao corona, já encerraria uma metáfora e talvez não fosse a melhor palavra, a gente está aqui buscando. E o que você acha de desativação do vírus? Estou tentando, né? Quando tiro desativação, tentativa de desativar, né? Uma série de atividades e recursos sendo conduzidos para a desativação do vírus. Desativar. Tornar inócuo, né? Tornar inócuo. Mas é interessante, é uma metáfora de bomba, né? Você ativa a bomba, não é? Isso. É outra metáfora. É outra metáfora. Mas ela é menos explícita do que combate e enfrentamento, né? Combate e enfrentamento estão muito ligados mesmo. A desativação, você precisa fazer um percurso para chegar na guerra, mas fica como sugestão. Aí tem gente querendo fazer pergunta. Aí você vê o vírus como uma máquina, né? Sim. Né? Interessante. Vamos pensar. Mas tem certas... Nós podemos... Se a Solange terminou e a Cláudia, nós podemos abrir para a próxima pessoa. Sim, obrigada. Olá, professora. Meu nome é Simone, eu sou orientanda da professora Ariadne, aqui da UFBAS, né? Sou doutoranda do PPG Link, que eu estou usando o perfil do meu marido, né? Não consegui entrar e vocês estão vendo o Ricardo Santana, mas é a Simone que está falando. Eu estive uma vez aí até com uma colega que já defendeu, a Neila, né? Passamos o dia assistindo a apresentação do seminário que teve de metodologia, né? E eu até tive a oportunidade, na época, de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da minha tese, que eu estudo a conceptualização multimodal da mulher em capas de revistas. Sim. Então, eu gostei muito, né? Porque eu percebi que alguns padrões metafóricos que eu encontrei, que são duas revistas, uma voltada à maçã e à cigarra, uma voltada para o público masculino e a outra para o público feminino. Então, eu observo se há variação na forma de conceptualizar a mulher a partir desse público-alvo, já que essas capas de revistas, elas foram editadas por homens, jornalistas, né, editores, homens, e voltadas para esses públicos distintos. Então, quando a senhora mostrou ali, né, aqueles padrões, aquelas metáforas conceituais, mulher, agente de destruição, mulher é objeto, que inclusive aparece muito, né, a mulher é alimento, né, que seria a metáfora, esse padrão conceitual, né, ser humano é alimento. Aí eu fiquei pensando em relação à questão da metáfora criativa, né? Porque, como diz Fortuny, você não é uma dicotomia, você tem, na verdade,
é um contínuo, né? Do mais convencional para o menos convencional. E aí eu fiquei na dúvida em relação ao uso mesmo dessa terminologia na tese, porque eu não teria ali, naquele contexto, como definir se aquele uso, aquela perspectivação ali, naquele momento, seria de fato uma metáfora criativa. Quando eu tenho, por exemplo, a mulher, muitas vezes, perspectivada como uma maçã, né? Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, da senhora em relação a esse conceito da metáfora criativa, como, a princípio, eu poderia, ali naquele princípio, né, do começo do século XX, definir que aquela metáfora, de fato, ela é criativa ou não. Essa é a minha pergunta, Prof. Bom, é muito difícil. Por exemplo, para você ver convencionalidade, a única forma é você fazer uma linguística de corpos, né? E você pegar uma redezinha e caçar borboletas, ou seja, buscar metáforas uma grande base de dados, né, incorpora diferentes, não é nada fácil. Como é que você vai buscar metáforas, né? Então, uma coisa que você tem que fazer é você buscar, colocar o léxico que você está... Por exemplo, o que eu fiz para ver se salame fatiado é uma metáfora comum ou convencional, né, no léxico brasileiro ou na linguagem em uso. Eu coloquei salame, que nem salame. Usei, entre aspas, que nem salame. Aí apareceram aqueles exemplos que eu dei, que nem salame fatiado, fatia de salame. Então, quer dizer, as pessoas, não muito, mas apareceram exemplos sim. Então, eu posso dizer que ou ela já se convencionalizou, ou ela está emergindo, né, e se inscrevendo no léxico da língua portuguesa. Agora, pendurado que nem salame, quer dizer, o salame pode ter um uso metafórico. Agora, mas o que é o salame na firma? Não é? Não é? E por isso é que eu achei dureza do salame, eu achei que foi um mapeamento criativo. Nesse caso, não é metáfora que é criativa. O mapeamento que é criativo. Juntar a dureza do salame, não o salame. O salame é interessante que ele seja usado metaforicamente, mas o interessante é qual o elemento que foi recrutado, qual o elemento que foi mapeado. Aí é que vai dizer a criatividade ou não, é o que eu acho. É um novo mapeamento, né? É um novo mapeamento. Outra coisa também, eu acho que metáfora, eu não uso tanto criativa e convencional, porque eu uso mais conceptual e situada, que não é a mesma coisa. Na metáfora situada, eu posso falar em convencional e criativa. Mas sendo convencional não quer dizer que ela é conceptual de maneira nenhuma. Tá? Então, por exemplo, eu vou dizer mulher é filé. Não tem mulher filé? Tem, que já passou da moda. Eu acho que filé está muito caro agora, né? Contra filé, talvez. Mas, assim, mulher é filé, ela é convencional. Mas não existe uma metáfora conceptual dizendo mulher é filé. Tá? Senão teriam várias marcas, por exemplo. Ai, nossa, você hoje está tão bonita, você usou um ketchup e fez o estrogonofe, entendeu? Assim, não é produtiva, não é onipresente na cultura e na linguagem. O que é mulher, é comida. Aí sim é conceptual. E toda conceptual é cognitivamente convencional. Entendeu? Ai, nossa, estava escuro, não estava achando nada, não estava enxergando nada.
Melhorou, né? Então, assim, a metáfora... Então, acho que tem... Essa dificuldade cognitiva e convencional é de uma época em que não existia metáfora conceptual, não existia metáfora linguística. Aí se classificavam morta, zumbi, seja lá o que for, mas a distinção, eu acho que tem que ser, né? A conceptual, no nível do sistema conceptual cognitivo de pensamento, e a situada, ou a sistemática da Cameron, né? Mas que faz parte do discurso, é pontual, é situada. Eu acho que essa distinção se tem. Né? Uma vez feita essa distinção, você pode pegar a metáfora situada, por exemplo, mulher é um vulcão. Ela é convencional. Nossa, aquela mulher é um vulcão, mas a gente pensa em outras coisas, ou na raiva, ou na sexualidade da mulher. Mas o mapeamento que fez foi a destruição. Então, o mapeamento é criativo. Respondi a sua questão? Sim, Pro, obrigada. Nada. Eu vou abrir para mais uma última pergunta, e aí nós faremos o encerramento, pode ser? Uhum. Então, pronto. Quem mais gostaria de fazer uma última pergunta? Boa tarde. Eu sou Lorena, também doutoranda da UFBA, e eu queria saber se a professora poderia explicar melhor como funcionam os frames online. A senhora deu o exemplo do frango e do processo, que não é o mesmo frango que inicia, não é o mesmo que termina, mas eu queria saber se esses frames online, eles acontecem porque há uma interação de frames e aí há uma emergência. Eu queria entender melhor como eles ocorrem. Acho ótima pergunta, principalmente porque eu tenho uma certa dificuldade de entender o frames online. Então, assim, você foi né? Bom, os frames offline são sempre fáceis, até não são fáceis os frames offline. A definição de frame ela é muito escorregadia, não tem uma diferença muito grande de modelo cognitivo idealizado, frame como aqueles frames semânticos do Fillmore, que são muito estruturais, né? E tem implicações morfossintáticas, para não dizer sintáticas, gramaticais, e de natureza semântica, mas uma semântica bem estruturalista, né? Enquanto que tem os frames de natureza mais sociocultural, ligados à experiência do mundo, não é? Ligados a esquemas imagéticos também. Enfim, frame eu sempre digo que ele está sendo usado por vários teóricos de maneiras diferentes, né? Então, Langecker, por exemplo, ele usa domínio. Eu acho que o professor Paulo Duque, lá da Universidade Federal de Natal, ele tem uma abordagem de frames muito boa, inclusive eu até recomendo isso, né, principalmente nessa questão dos frames interativos, frames no nível do discurso, não só no nível, engraçado, eu falo nível conceitual, como se o conceitual estivesse lá nas alturas, né? Como é que é? Corpóreo, né? Nível lá conceitual, quando eu vejo na parede do meu teto, está cheio de frame. E aqui embaixo está cheio de metáfora situada, né? Down to earth, né? No nível do discurso online. Bom, então, eu acho que o frame online você vai criando, você pode pegar a teoria dos espaços mentais e você pode dizer que são os espaços mentais criados no nível discursivo, tá? Então, o frango que era uma coisa que virou outra, você vai criando espaços mentais coerentes, desenvolvidos na linha da argumentação, que levam a um determinado tipo de objeto de discurso. Tá? Então, a gente pode dizer, metaforicamente, que é uma imagem mental daquele objeto que está sendo construído online. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço mapeamento
Eu tenho um texto aqui que faz música e história, tá? Eu não consigo relacionar música com história, mas eu nem me lembro, era um nicho metafórico que fazia essa relação. E os frames online foram os mapeamentos que ele foi fazendo online, que eles descrevem esses mapeamentos. Isso aqui é importante do frame online. Os mapeamentos cognitivos, eles não precisam estar no discurso, eles já são feitos, né? Quando você diz assim, nossa, hoje eu tenho que ter mais armas para combater uma possível depressão, tá? Eu já estou fazendo a depressão como inimigo, o meu combate, mas isso tudo do nível do sistema conceptual, né? E é claro que as escolhas da pesquisação agora também estão no discurso online. Então, assim, no discurso online, normalmente, você explicita, nesses exemplos de nicho metafórico, você explicita esses mapeamentos, tá? Você diz por que mulher é que nem bacon. Ele explica, mulher é que nem bacon por causa disso, daqui. Aí vem um frame inusitado, que não tinha no mapeamento conceitual. Então, é isso que eu estou chamando, que seria o próprio processo cognitivo de objetos, de criação do objeto de discurso. Que a referenciação, teoria da referenciação, é uma teoria cognitiva da linguística textual. Então, é mais ou menos por aí, porque eu acho que a gente evoca os frames online para a construção dos frames offline, que levam à construção final do objeto de discurso. Isso ainda está muito vago, não acho que seja uma boa resposta, porque talvez eu tenha que elaborar e definir mais com a ajuda do meu colega Paulo Duque, que é um craque em frames. Tá certo, professora, obrigada pela ótima resposta, me ajudou a esclarecer aqui, tá? Tá bom. Bom, então, eu vou encerrar e, mais uma vez, agradecer a Solange e, como talvez a minha última fala, eu gostaria também de me associar a você e ao Paulo Duque, porque, como você sabe, eu pesquiso as metáforas situadas e, às vezes, eu percebo que há uma linha muito tênue entre situadas e... aliás, eu pesquiso a metáfora sistemática. E eu acho que, às vezes, é uma linha tênue entre, né, sistemáticas e situadas. Sim, e a gente, às vezes, acha justamente difícil encontrar onde existe essa linha fronteiriça entre o que está online, o que está offline, como é que isso tudo se materializa no discurso. Então, acredito que a nossa associação aí seria bastante profícua. Nós já escrevemos um artigo sobre situadas e sistemáticas, e não resolvemos o caminho. Não resolvemos o problema, mas... Pois é. Então, a gente precisa novamente conversar a respeito disso. Não é? Muito bom. Então, gente, eu só tenho a agradecer e a dizer a vocês que na próxima semana nós teremos uma segunda palestra. O tema e o link será divulgado durante a semana.